Boa noite. Vamos continuar então pensando, meditando 1 Coríntios capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo. Mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Deus continue como nos orado e falamos todos amém, para a oração do nosso irmão, que ele nos abençoe, continue nos ajudando e nos comunicando a sua palavra. Não contei toda a história da minha conversão, mas logo depois que Deus me salvou, eu comecei a entrar num conflito muito grande, né? Parece um paradoxo, né? Ser salvo, desfrutar do primeiro amor, do gozo, da alegria de pertencer a Cristo e logo em seguida entrar num conflito. Sim, isso aconteceu comigo, como eu disse muito rapidamente, no que diz respeito à igreja, as verdades sobre a igreja de Cristo. Cresci ouvindo que a igreja católica é a única igreja, a igreja formada pelo Senhor Jesus e assim por diante. E então, quando eu me converti e procurando seguir os conselhos de irmãos para estudar unicamente a palavra de Deus e me apegar a ela, eu lembro que naqueles primeiros dias de muita fome, né, espiritual, de muito desejo de conhecer, de estudar, eu lembro que tinha momentos que eu não queria nem sair do quarto para almoçar. O almoço estava pronto e eu não queria nem sair do quarto.
ao lembrar até mesmo de ter que ir para a escola, mesmo sabendo que eu tinha que ir, na verdade, eu gostaria de continuar em casa, no meu quarto. Esse é um período, né, muito marcante, né, aqueles primeiros dias em que o Senhor abre os nossos olhos e passamos a ver aquilo que nós não víamos e a entender aquilo que nós não entendíamos. E ao ler aquela passagem lá em João, quando o Senhor Jesus ele ora ao Pai, a chamada oração sacerdotal, ele ora ao Pai e pede acerca do seu povo, acerca dos seus discípulos, para que eles sejam um. Assim como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo creia que tu me enviaste. A oração do Senhor Jesus ao Pai foi para que o seu povo, a sua igreja, fossem um. Um só povo. Uma única geração. Um só corpo. E essa unidade, ela é tão preciosa que ela, na verdade, está diretamente associada com a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Nós somos um, assim como nós somos um, que eles também sejam um. E eu me deparei com esse versículo e foi um choque para mim. Eu lembro que eu passei alguns dias muito triste, chorei bastante e não comentei isso com ninguém na ocasião. Ao perceber aquilo que o Senhor Jesus falou, orou ao Pai, e o que Ele quer para o seu povo hoje, e em contraste com a realidade que nós vivemos. O que aconteceu? O que tem acontecido, né? Que o povo de Deus não tem manifestado na prática esta verdade fundamental, posicional, né, que nós temos em Cristo. A igreja é uma só. Se perguntarmos para todo o crente verdadeiro que lê a sua palavra, medita nela, estuda, vai saber responder isso. Só há uma igreja. Como diz em Efésios, capítulo 4, há um só corpo. Então, por quê? Olhamos para ao nosso redor e vemos tanta confusão, tanta divisão, tantos pensamentos divergentes, distintos, cada um seguindo um pensamento, uma linha, uma doutrina distinta, baseado em um entendimento de homens do passado. Alguns insistem em dizer que a história da igreja é aquela história contada nas escolas. Primeiramente era o catolicismo, e depois, com a reforma protestante, veio então o protestantismo, e é o que nós temos. Só que, olhando para a palavra de Deus, nós não vemos isso. Não vemos que a igreja, a história da igreja é aquela contada nos livros de história. Nós temos sim relatos históricos, registros históricos sobre o surgimento, ou talvez as causas do surgimento do catolicismo, como que ele começou a se formar no princípio. E depois, com o passar dos anos, alguns homens foram de fato esclarecidos por Deus com respeito a algumas verdades e passaram a enfrentar aquele sistema fechado e tradicional que detinha, né, o poder religioso da época. Então houve de fato muito esclarecimento,
Houve uma compreensão em muitos deles com respeito à salvação, com respeito à suficiência da cruz, com respeito à salvação por meio da fé unicamente, que as obras elas não salvam ninguém, são como trapo de imundícia, como disse Isaías. Mas com respeito à igreja, pouco aconteceu. Pouco foi mudado. Então, quando lembramos e pensamos no protestantismo, algumas ramificações dele, obviamente, nem todas, houve uma compreensão uma compreensão sobre o Evangelho, mas com respeito à igreja, não. Muitos erros continuaram e continuam até hoje, sendo praticados, sendo como que uma herança, né? Uma herança daquele sistema clerical do catolicismo que até hoje a gente vê claramente. Só talvez muda nome, muda formas, mas esse sistema clerical, né? O clero, aqueles que detêm a responsabilidade de ministrar, os sacerdotes e todo o resto, apenas sentado e ouvindo. Na igreja do Senhor Jesus Cristo, não é assim. Não deve ser assim. E nós, lendo esses versículos de 1 Coríntios 12, nós vemos claramente a vontade de Deus para o exercício, para a vida prática de uma igreja. Uma igreja verdadeira. Uma igreja que não está arrolada, não está associada com nenhum movimento religioso, com nenhuma denominação, seja protestante ou não. Mas um grupo, como eu disse no começo, e os irmãos também têm, o irmão também tem repetido isso aqui, um grupo de crentes fracos, que não tem nenhuma atração, o mundo olhando para esse grupo, para esses grupos, não vê neles nenhuma beleza, não vê nada neles que o agrada, mas eles estão ali procurando reunir-se regularmente ao nome do Senhor Jesus, e é suficiente para esses irmãos a pessoa do Senhor Jesus Cristo, a sua presença em nosso meio. Outro nome não é razoável. O nome do Senhor Jesus para nós e a sua pessoa e a sua presença é suficiente. Que sejamos conhecidos por causa de Cristo e unicamente por causa do seu nome. Que o seu nome, que está acima de todo nome, nome precioso, nome santo, né? Nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nós lembramos, né, lá de Filipenses, que um dia todo joelho há de se dobrar perante Ele, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nome santo. Nome do nosso Salvador Jesus Cristo. E o nome dele é suficiente para qualquer igreja. A sua presença, a sua presença central, sendo o motivo, a razão de estarmos ali reunidos, deve encher o nosso coração de alegria. E nesse período, né, que eu mencionei no passado, que passei alguns dias profundamente triste com aquilo que a Bíblia estava dizendo para mim, e a realidade em que eu ainda me encontrava, porque eu me converti, eu ainda estava frequentando o catolicismo. Eu cheguei a questionar vários irmãos na época do porquê, por que isso aconteceu, por que isso acontece, e se isso tem como mudar, se isso tem como ser revertido. E as respostas que eu sempre ouvi, e talvez até eu acabo que me conformando, né, com
com essa situação tão triste, tão caótica, é que este problema da divisão dos crentes que estão espalhados, né, e arrolados em grupos, em denominações distintas, eu penso que isso só vai, de fato, terminar no arrebatamento. Quando então haverá um só rebanho e um só pastor. Mas enquanto esse dia não chega, enquanto o Senhor Jesus ainda não voltar, é a nossa responsabilidade defendermos a sua vontade aqui na terra. Ele nos ordena a que expressemos a unidade da igreja, a unidade do corpo de Cristo. Essa verdade, ela não mudou, nem pode ser mudada. Por mais que na prática, aquilo que nós vemos nossa volta vá de contra a esta verdade, essa verdade não muda, não mudou. Se eu pensar ou chegar a pensar que a igreja não é mais uma só, eu estou querendo dizer que Cristo não foi ouvido pelo Pai. O que seria um absurdo pensar assim. Ele rogou para que o seu povo fosse um. E em cada igreja local, temos o privilégio e a responsabilidade de manifestar na prática a vontade do Senhor para a sua igreja. A igreja local ela não é uma miniatura da igreja, mas ela deve expressar todas as verdades concernentes à igreja de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. A igreja é o seu corpo. E nós somos seus membros. Então, na igreja onde eu me reúno, a igreja onde você se reúne, você tem o privilégio e a responsabilidade de poder contribuir, de poder cooperar, de trabalhar, de servir em benefício da unidade do corpo de Cristo. Nós não seguimos homens, não devemos ser conhecidos por seguidores de algum homem do passado, por mais piedoso que ele seja, por mais espiritual que ele seja. Nós somos seguidores de Cristo e devemos-lhe honra, obediência, e um dia prestaremos contas a Ele. Por isso que, no tempo que ainda nos resta, na carne, devemos viver de maneira santa, justa e piedosamente. O serviço cristão, né, que é feito por meio do corpo, através do exercício dos dons espirituais, é um serviço sagrado. O Espírito Santo está presente, Cristo está no meio, e então, o que se espera de mim, o que se espera de nós, no contexto, na vida de uma igreja local? Seriedade, santidade. Santidade que convém ao Senhor. A partir desse versículo 12, de 1 Coríntios 12, o Espírito Santo, através de Paulo, usa uma ilustração muito simples para que até uma criança possa entender como é que deve funcionar uma igreja. Nesse contexto de exercício dos dons espirituais. A igreja é um corpo espiritual e Cristo é a cabeça deste corpo. A igreja não conhece outra cabeça. Há uma só e suficiente, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja não tem um chefe humano, não tem um líder humano, não tem um comandante humano. A igreja tem a Cristo e Ele é suficiente e Ele basta. Ele é o Senhor
da igreja. Ele é o cabeça da igreja. E nós somos membros desse corpo. Quando é que essa igreja foi formada? Os irmãos sabem, devem se lembrar bem. Quando que o corpo de Cristo foi formado aqui na terra? Foi lá em Atos capítulo 2. Com o batismo no Espírito Santo. Aquela promessa, a qual falamos rapidamente também pela manhã, promessa que o Senhor Jesus Cristo fez aos seus discípulos, para que eles permanecessem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, para que então pudessem ser testemunhas suas, em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E eles aguardaram o cumprimento daquela promessa. E aquela promessa foi cumprida. E ao ler Atos capítulo 2, vemos o cumprimento daquela promessa. Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. E o Espírito Santo veio sobre eles. E eles foram plenos, cheios do Espírito Santo. E aquele acontecimento, ele foi o nascimento da igreja. Ele foi, ali aconteceu a formação do corpo de Cristo. A igreja de Cristo começou em Atos capítulo 2, com o batismo no Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre eles, e eles então passaram a ser habitação, santuário, templo de Deus aqui na terra. E a partir de então, aqueles discípulos proclamaram as boas novas. Muitas almas foram salvas. E até hoje, pela graça e pelo poder de Deus, o seu evangelho continua sendo anunciado e muitas almas continuam sendo salvas. Porque lá foi, em Atos 2, foi o começo. Foi a formação do corpo. E a partir de então, esta igreja, este corpo tem sido edificado, tem crescido e continuará assim até o dia em que o Senhor Jesus Cristo nos levará daqui. Então o batismo no Espírito Santo, apenas em poucas palavras para explicar o que é o batismo no Espírito Santo, não é o batismo do Espírito Santo, mas é o batismo no Espírito Santo. Está escrito na palavra de Deus que quem batizou no Espírito Santo foi o Senhor Jesus Cristo. Lá em Mateus, melhor em Marcos, capítulo 1, versículo 8. Marcos 1, versículo 8. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, referindo-se ao Senhor Jesus Cristo, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E outros versículos também apontam acerca deste acontecimento, deste batismo com o Espírito Santo, falando do futuro. Ele vos batizará. Era uma promessa. Lá em Atos capítulo 1, também descreve mais detalhes sobre aquele acontecimento. Os discípulos deveriam permanecer em Jerusalém para receberem a promessa do Espírito. Então chega Atos 2 e o cumprimento chegou. Eles foram batizados no Espírito Santo. Eles foram tomados completamente com o Espírito Santo, com o poder do alto, para serem testemunhas do Senhor Jesus Cristo. E nesse versículo que nós lemos, 1 Coríntios 12, percebam que
No versículo 13, o verbo está agora no passado. Todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Todos fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Isso deixa bem claro para nós que o batismo no Espírito Santo foi um acontecimento único, que não se repete, nem irá se repetir. O batismo, ele aconteceu uma única vez. Como disse lá em Efésios capítulo 4, há um só batismo. Cristo morreu uma única vez e não irá morrer novamente. O batismo do Espírito Santo, no Espírito Santo, a formação da igreja aconteceu uma única vez. O batismo no Espírito Santo está associado diretamente com a formação da igreja. Não é com a salvação de uma alma. Quando nós nos convertemos a Cristo, nós passamos a desfrutar dos benefícios do Calvário. O sangue que já foi derramado, a morte de Cristo que já foi feita, o castigo que ele já recebeu, nós passamos a desfrutar dos benefícios inesgotáveis da morte do nosso Salvador, em relação à salvação de nossas almas. E quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo também, nós passamos a fazer parte, nós fomos incorporados neste corpo, no corpo de Cristo. Passamos a desfrutar dos benefícios daquele batismo que já aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Aqueles crentes estavam reunidos num lugar e a igreja foi formada ali. E a partir de então, todos os crentes, em todos os tempos, têm sido colocados neste corpo, desfrutando assim dos benefícios daquele batismo. Não vai acontecer outro batismo no Espírito Santo. Há uma linha, dentro do protestantismo, chamada uma linha pentecostal, como se diz, que eles ensinam que o batismo no Espírito Santo é algo que tem que ser buscado, que não é para todos, e uma série de aberrações que são ensinadas nesses meios. Mas olhando para a palavra de Deus, apenas para esses versículos, nós vemos claramente que o batismo no Espírito Santo foi o ato divino, único e completo, através do qual Cristo, Deus formou a sua igreja. O corpo do seu Filho, o corpo de Cristo. E desde então temos nos beneficiado por pertencermos a este corpo. E aqueles que foram incorporados, colocados neste corpo, como membros deste corpo, eram pessoas diferentes, judeus e gentios, servos e livres. Não importava a raça, nem a condição social. E quando pensamos nisso, nós ficamos maravilhados ao ver o poder de Deus em unir o seu povo. O poder de Deus em fazer congregar-se em um único lugar pessoas tão distintas, com pensamentos diferentes, com educação diferente, com origens diferentes, condição social diferente. Somente o poder do Espírito Santo pode fazer isso. E ele fez. Judeus e gentios. Os judeus detinham para si, entendiam, e até entendem até hoje, que por serem o povo escolhido de Deus na terra, o povo terreno de Deus, eles são exclusivos e os outros povos não fazem parte,
não devem fazer parte, há uma inimizade, né, entre judeus e gentios. São dois povos distintos. A Bíblia fala muito claramente sobre isso, que no mundo hoje existem três povos só. E nós fazemos parte de um desses três povos. Ou somos judeus, ou somos gentios, ou somos igreja. Se você ainda não é salvo, ou você é judeu ou você é gentio. Mas a partir do momento que você crê no Senhor Jesus Cristo, você é unido a outros crentes, atraídos a uma única pessoa, tem agora um único Senhor e pertence à igreja do Senhor Jesus Cristo. Então você faz parte de um desses três povos. E Deus quer, de fato, unir pessoas de várias línguas, nações, raças, condição social, não importa a origem, não importa a maneira como se está, o Senhor quer salvar e quer colocar o pecador arrependido, perdoado, fazendo parte deste corpo. Ele derrubou aquela parede de separação que havia entre judeus e gentios. A igreja, formada por judeus e gentios, vemos isso acontecendo no princípio da igreja, relatado na Bíblia, no Novo Testamento. O Senhor, já não havia mais aquela separação. Não importava se era um judeu orgulhoso ou se era um gentio pagão. Ambos eram salvos e eram agregados e faziam parte do mesmo corpo. E a partir dali, eles deveriam servir ao Senhor alegremente, fielmente, de acordo com a capacidade que Deus deu a cada um para servi-lo. Vamos ficar apenas por aqui hoje. Se Deus permitir, nós continuaremos falando, mais de uma forma prática, a partir do versículo 14, sobre alguns combates que devemos ter na igreja. Combates na igreja, sim. Existem problemas diversos, que nós enfrentamos, dificuldades, falhas que precisamos combater em nós e também no convívio de uma igreja. Infelizmente, a vida cotidiana de uma igreja local nem sempre é de alegria, nem sempre é de felicidade. Existem problemas a serem tratados, existem pecados a serem combatidos, existem ensinos errados, falsos, que precisam ser também confrontados, mas o Senhor é o Senhor da igreja, Ele está em nosso meio, temos o Espírito Santo, temos a Sua Palavra e temos todas as condições dadas por Ele e a responsabilidade de obedecê-lo, para que aonde nós nos reunimos seja um lugar sagrado, um lugar que honre o Senhor, que exalte e glorifique o Senhor, e que seja assim, até a sua volta. Amém.